Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso de problemas locomotores em aves, nós agora iniciaremos nosso segundo módulo e vamos abordar as artrites virais. Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer as perguntas de vocês diretamente no fórum. Sempre que possível, elas serão respondidas. Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, tá, pessoal? Bom, as artrites virais são bastante importantes na avicultura e cada ano que passa, elas vêm tornando-se ainda mais importantes devido às condenações no abatedouro. O principal agente causador das artrites virais são os reovírus. O reovírus ele é responsável por causar tenossinovite, artrite e a presença de joelho verde, como a gente observa aqui nessa imagem ao lado, né? A gente observa que a articulação ela fica aumentada de tamanho, ela fica um pouco esverdeada e isso aqui causa uma condenação lá no abatedouro. Além disso, o reovírus também ele está relacionado com outras doenças, como por exemplo uma pericardite, hepatite, doenças entéricas e respiratórias e também síndrome da má absorção e reflugagem. Além disso, os reovírus também, quando na presença de infecções secundárias intercorrentes, também podem agravar o quadro de artrite ou mesmo de síndrome da má absorção e reflugagem. Como impacto econômico dos reovírus, né, então basicamente eles vão causar condenações ao abatedouro, as aves vão perder peso, vão apresentar reflugagem, isso tudo vai levar a aumento nas condenações. Uma das formas, até hoje utilizadas para controlar os reovírus nos plantéis de aves seria pelo uso de vacinas. Hoje, as vacinas comerciais que existem no mercado, elas possuem as cepas de reovírus 1133, 1733, 2177 e 2408. Porém, a partir de 2011, começaram-se a ter diversos casos mais intensos de reovírus e de joelho verde nos plantéis de aves, né? Então detectou-se que existem diversas variantes emergentes, né? E as vacinas comerciais elas não conferem uma proteção adequada frente a essas doenças, frente à doença. Então por isso que realmente os casos de reovírus têm aumentado, porque mesmo que os plantéis sejam vacinados, as cepas presentes nas vacinas acabam não sendo adequadas e não protegem adequadamente as aves. Então dessa forma é bastante importante, torna-se bem interessante fazer o isolamento dos vírus que estão causando a doença das aves e produzir diversas vacinas autógenas que realmente possuam as cepas que estão causando o problema a campo. Como características do vírus, né, o reovírus ele é um vírus RNA de fita dupla da família Reoviridae. Ele tem a característica de ser não envelopado e apresentar um capsídeo duplo. Essa característica de ser não envelopado e apresentar um capsídeo duplo, como a gente observa aqui na imagem, ela é muito importante para sua resistência no meio ambiente. Então, isso favorece a persistência e a permanência do vírus no ambiente. Além disso, ele é bastante resistente a altas temperaturas, resistente a variações de pH e também resistente à ação de diversos desinfetantes utilizados normalmente na avicultura. As aves jovens, elas geralmente são mais suscetíveis à doença, principalmente se elas não possuem um status imunitário adequado, se possuem alguma outra doença imunossupressora junto, se a matriz não foi imunizada adequadamente, a progenie também pode ser mais suscetível à doença. A transmissão dessa doença ela pode se dar de uma forma horizontal, por contato direto, fecal oral ou respiratório de uma ave para outra, ou também de uma forma vertical, ou seja, as matrizes, mesmo não apresentando a doença, elas podem estar passando o vírus à progênie, de uma forma vertical. Então, como eu comentei anteriormente, esses vírus são bastante resistentes a altas temperaturas, sendo inativados a 56 graus por 1 hora. Resistem a pH que podem variar de 3 a 9 e podem sobreviver por até 10 dias em penas, maravalha, cama e materiais como vidro e metal. São bastante resistentes a desinfetantes, como o formaldeído 2% e ao fenol 2%, e serão inativados em álcool a 100%. Então, todas essas características do vírus fazem com que esse vírus seja muito resistente no ambiente e permaneça infectando os lotes subsequentes, caso não seja feito um bom trabalho durante o intervalo sanitário. O reovírus ele possui 6 diferentes clusters, o cluster 1, 2, o 3, o 4
o 5 e o 6, né, que seriam os 6 genótipos. E o segmento S1 do genoma, que codifica o gene sigma C, é que é responsável pela caracterização e pela classificação viral. Então, através desse gene que a gente consegue fazer a identificação dele. As vacinas comerciais que hoje são encontradas, né, geralmente elas têm esses sorotipos que pertencem ao cluster 1. E aqueles isolados que a gente tem observado atualmente aqui no Brasil, eles pertencem ao cluster 2 e ao cluster 5. Por isso que é tão difícil controlar o reovírus nos plantéis avícolas hoje, né? Porque o cluster dos isolados brasileiros é diferente daqueles isolados das vacinas.